Olá, boas-vindas ao Peace em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim fundamental na psicologia e na psiquiatria, a esquizofrenia. Preparamos uma análise bem detalhada, pensando especialmente em quem está na graduação, na pós ou até se preparando para concursos na área de psicologia. A gente está com um material acadêmico bem rico aqui, sabe? Com foco na psicofarmacologia e a nossa missão é destilar os pontos-chave mesmo, aqueles conceitos que ajudam a gente a entender melhor esse transtorno tão complexo. Vamos buscar o essencial aqui. Exato. A esquizofrenia, olha, ela é um dos transtornos neuropsiquiátricos mais graves, né? Afeta mais ou menos 1% da população mundial. É um quadro clínico bem característico com um conjunto de sintomas que a gente costuma, assim, agrupar para facilitar. Tem os sintomas positivos, né? Que são as alucinações, os delírios, e tem os negativos. Dificuldade de sentir prazer, isolamento, aquele embotamento afetivo, sabe? Fora os déficits cognitivos e as alterações de humor. E esse impacto ele não fica só na pessoa, certo? Vai além. Sem dúvida, é fundamental a gente entender essa dimensão. Não é só o paciente e a família que sentem, a sociedade toda sente. No Brasil, por exemplo, a esquizofrenia é responsável por uma parte bem grande das internações psiquiátricas, sabe? Algo como 35% dos leitos. E também está entre as causas principais de primeiras consultas em ambulatório, uns 14%. O custo social e econômico disso é pesado. Estima-se aí uns 2% dos gastos totais em saúde no país. Nossa, isso realmente dá uma dimensão da importância do tema. E quanto à prevenção, tem algo que dá para fazer antes do diagnóstico fechar? Essa é uma área que o pessoal pesquisa muito. Antes do diagnóstico formal, é comum ter um período que a gente chama de fase prodrômica. Nessa fase, podem aparecer uns sinais mais sutis, sabe? Mas assim, uma estratégia de prevenção específica, já bem estabelecida, universal. Isso a gente ainda não tem, infelizmente. Existem estudos, claro, investigando intervenções nesse período, tipo TCC, terapia cognitivo-comportamental, uso de antipsicóticos em dose baixa, até ômega 3. Os resultados às vezes são promissores, mas ainda não dá para dizer que é algo para aplicar em todo mundo, entende? Entendi. Então, identificar cedo e manejar esses sinais é importante. Mas a prevenção primária mesmo ainda é um desafio. Ok, então, depois que o diagnóstico é confirmado, qual vira o foco? Como é que se estrutura o tratamento a partir daí? Bom, aí o objetivo principal muda. Passa a ser a remissão dos sintomas, controlar a fase aguda da doença e, o que é crucial, a reabilitação do paciente. A ideia é buscar a melhor reintegração social e funcional possível para ele. E nesse contexto, os medicamentos antipsicóticos, que antigamente o pessoal chamava de neurolépticos, eles são a base do tratamento com remédios, em todas as fases. É importante a gente deixar claro, então, o papel desses remédios. Eles curam a esquizofrenia? Ótima pergunta. Esse é um ponto-chave e que às vezes gera confusão. Não, eles não curam. A esquizofrenia tem uma base neurobiológica complexa que a gente ainda não consegue reverter completamente. Mas olha, esses medicamentos são essenciais para controlar os sintomas, principalmente os positivos, né? Alucinação, delírio. E eles reduzem muito a frequência e o tempo de hospitalização, permitem que o paciente tenha mais estabilidade para fazer outras terapias e tentar voltar para as atividades. Mas imagino que não funcione para todo mundo, né? Não é uma garantia de sucesso. Exatamente. A taxa de resposta aos antipsicóticos fica ali, em torno de 70%. Isso quer dizer que tem uma parte considerável, uns 30% dos pacientes, que não melhora o suficiente só com os tratamentos convencionais. Nossa, 30% é bastante gente. É sim. E esse dado já mostra o quanto a gente precisa continuar buscando novas opções, né? E reforça uma ideia muito importante. O remédio sozinho não faz milagre. Precisa integrar com terapias psicossociais, TCC, treino de habilidades sociais, terapia familiar, reabilitação vocacional. Tudo isso junto é fundamental para um resultado melhor e mais duradouro. E tem tipo um roteiro, um passo a passo que os médicos costumam seguir quando começam um tratamento com remédio? Sim, existe um algoritmo terapêutico geral, digamos assim. Uma sequência de passos que ajuda a guiar as decisões no tratamento agudo.
Mas claro, cada caso é um caso. Primeiro, geralmente se começa com um antipsicótico só, o que a gente chama de monoterapia. O segundo passo é ajustar a dose desse remédio e sempre ficar de olho na adesão, né, ver se a pessoa está tomando direitinho. Isso é crucial. Terceiro, se depois de um tempo e com a dose certa a resposta não for boa, aí a estratégia é trocar. Trocar aquele primeiro antipsicótico por outro. A recomendação é tentar pelo menos 2 opções diferentes, garantindo que usou na dose certa e pelo tempo necessário para ver se funciona mesmo. Se mesmo assim não der certo, aí a gente chega no quarto passo, pensar na clozapina. A clozapina é um antipsicótico com um perfil diferente, que geralmente fica para esses casos que não responderam antes, os refratários. Num quinto nível para casos ainda mais difíceis, os ultra-refratários, que nem com clozapina respondem bem, aí pode precisar combinar remédios. É mais complexo. E por último, como último recurso em situações bem específicas e graves, tem a eletroconvulsoterapia, a ECT. Você mencionou que tem muitos antipsicóticos. Eles são todos iguais? Como eles se diferenciam? E como o médico escolhe qual usar para cada pessoa? Pergunta central essa. Olha, em termos de eficácia geral para os sintomas positivos, muitos deles são considerados parecidos. Se a gente usar doses equivalentes, né? Doses que dão um efeito parecido. A grande exceção a essa regra é a clozapina. Vários estudos, grandes meta-análises, confirmam que ela é a superior, especialmente para quem não respondeu a outros tratamentos. Entendi. Então a clozapina é meio que uma carta na manga para casos mais difíceis. Exato. Fora ela, a principal diferença entre os outros antipsicóticos está no perfil de efeitos colaterais. Historicamente, o pessoal dividiu em 2 classes. Os de primeira geração, ou típicos, e os de segunda geração, os atípicos, ou APSGs. Exemplos desses APSGs são risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona, amisulprida, aripiprazol. Tem vários. Mas essa divisão entre típicos e atípicos, ela ainda se aplica bem hoje em dia? É uma classificação que está cada vez mais sendo debatida, sabe? Considerada meio simplista hoje. Originalmente, os atípicos foram chamados assim porque supostamente causavam menos daqueles efeitos motores, os sintomas extrapiramidais, ESS, comparado com os típicos. Só que hoje a gente sabe que mesmo dentro do grupo dos APSGs tem muita diferença. Tem APSG que tem risco alto de ganho de peso e problema metabólico, outros não. Alguns ainda podem dar ESS em dose alta, então esta linha ficou meio borrada. Ah, entendi. O mais importante é conhecer o perfil de cada droga. Por isso que a escolha é sempre um processo individualizado, pesando risco e benefício para aquele paciente específico. Entendido. E na prática, então, o que pesa mais nessa escolha? Quais são os fatores que fazem um médico escolher o remédio A e não o B? É uma equação complexa com muitas variáveis. Talvez o fator que mais prevê a resposta seja a história do paciente. Se ele já usou um antipsicótico antes e respondeu bem, esse remédio tende a ser uma boa escolha de novo. O perfil de efeitos colaterais é crucial. Por exemplo, para alguém muito agitado, com insônia forte, talvez um antipsicótico mais sedativo seja melhor no começo. Faz sentido? Por outro lado, para quem precisa manter atenção, trabalhar, estudar, um menos sedativo seria mais indicado, né? A preferência do paciente sempre que der tem que ser considerada. Ajuda na adesão, a própria adesão, né? A pessoa querer e conseguir tomar o remédio certinho é chave. A tolerância individual a certos efeitos também. Tem gente mais sensível a EC, outros a ganho de peso. E claro, se a pessoa tem outras doenças, as comorbidades, isso influencia muito a escolha. Pode dar uns exemplos dessas comorbidades e como elas afetam a escolha? Por exemplo, se a pessoa tem diabetes, tem que avaliar bem os possíveis efeitos metabólicos dos remédios. Os que aumentam a glicose muito, talvez sejam evitados. Se ela tem hipertensão, é melhor um que não dê um aumento pesado de pressão arterial. Se tem problema cardíaco, procurar ficar de olho na atividade elétrica do coração e na velocidade até mesmo. Alguns antipsicóticos podem influenciar positivo, outros talvez não tão legais.
E se a pessoa tem um pré-diabetes, tem que dar uma olhada se o problema pode ser controlado com exemplos de exercícios, dieta, ou se os medicamentos já estão fazendo uma diferença muito grande. Claro. Pacientes com histórico de convulsão, por exemplo, devem evitar remédios que facilitam convulsão, como alguns de baixa potência e a própria clozapina, que exige mais cuidado. Em idosos, tem que ter cuidado com remédio que dá muito efeito anticolinérgico, boca seca, intestino preso, confusão mental. Eles são mais sensíveis. Para quem tem risco cardiovascular alto, ou síndrome metabólica, obesidade, diabetes, colesterol alto, é fundamental evitar ou usar com muita cautela os que pioram isso, tipo olanzapina e clozapina. É melhor preferir opções com perfil metabólico mais tranquilo, como ziprasidona, aripiprazol, luracidona. Tem outras situações. Mulheres com alteração menstrual ou produção de leite fora da amamentação podem se beneficiar de remédios que não aumentam tanto a prolactina. Em quem tem problema no coração, tem que ter cuidado com os que podem alterar o eletrocardiograma, sabe? O tal do intervalo QT, que indica risco de arritmia. E na gravidez é delicado. A recomendação geral é tentar evitar no primeiro trimestre se der. Mas se for indispensável para a mãe ficar estável, o haloperidol é muitas vezes considerado uma opção porque é um dos mais estudados e tem menor risco de alguns problemas para a mãe. Mas pode dar uns sintomas motores transitórios no bebê. E como a medicação é dada? Tem formas diferentes? Sim. O mais comum é via oral, comprimido. Muitas vezes a dose maior é à noite, para diminuir o efeito sedativo durante o dia e ajudar a pessoa a lembrar de tomar. Agora, em crise aguda, com muita agitação, agressividade, a via intramuscular age mais rápido e é mais segura. Mas só alguns antipsicóticos têm essa versão injetável de curta duração para emergência, tipo haloperidol, olanzapinas, iprasidona, clorpromazina. Entendi. E um ponto muito importante é ter paciência. O efeito completo do remédio, especialmente nos sintomas negativos e cognitivos, pode levar semanas para aparecer. Às vezes até 6 semanas ou mais. Não dá para esperar a melhora total logo de cara. E para o tratamento de manutenção a longo prazo, que é a realidade para a maioria, mais de 75% dos casos são crônicos, e principalmente para quem tem dificuldade de tomar o comprimido todo dia, existem as formulações de depósito, ou de longa duração. São injeções aplicadas em intervalos regulares, mensais, bimestrais, até trimestrais em algumas mais novas. Ah, as injeções de longa duração. Isso. Elas garantem níveis mais estáveis do remédio no corpo e tiram a necessidade de tomar comprimido todo dia. Tem o decanoato de haloperidol, a risperidona de longação, o palmitato de paliperidona. Chegamos num ponto que parece ser bem central na prática, né? A gente falou que os antipsicóticos são cruciais, mas os efeitos colaterais são um desafio. Pode detalhar um pouco mais e o que fazer quando o tratamento normal, mesmo trocando e ajustando, não funciona como esperado? Sim, os efeitos colaterais são, um dos maiores problemas no tratamento. Eles não só causam desconforto e risco para a saúde física, mas são uma das principais causas para a pessoa parar de tomar o remédio. E aí vem as recaídas. Os mais clássicos, ligados principalmente aos de primeira geração, são sintomas extrapiramidais, os ESS. Os SS. Isso. Esse grupo inclui a distonia aguda, que são contrações musculares de repente, involuntárias, dolorosas às vezes, no pescoço, olho, língua. O parkinsonismo induzido, que parece Parkinson mesmo, com rigidez, tremor, lentidão nos movimentos. A acatisia, que é uma sensação horrível de inquietação interna, a pessoa não consegue ficar parada. E a discinesia tardia, movimentos involuntários repetitivos, geralmente no rosto, boca, língua, tipo estalar lábio, pôr a língua para fora, mas pode afetar braços, pernas, tronco. E o pior é que pode ficar permanente mesmo parando o remédio. Nossa, isso da discinesia tardia é bem preocupante. Além desses motores, tem outros riscos importantes? Sim, tem a síndrome neuroléptica maligna, a SNM, é rara, menos de 1% dos casos, mas é gravíssima, pode matar. A pessoa tem febre muito alta, rigidez muscular extrema, fica confusa e o sistema nervoso autônomo fica instável, pressão varia, sua muito, coração acelera.
precisa de atendimento médico urgente. Meu Deus. E, como eu falei antes, tem a questão metabólica. Muitos antipsicóticos, especialmente alguns de segunda geração, como olanzapina e clozapina, têm risco alto de ganho de peso. E muito peso. E junto com o peso, vem a síndrome metabólica. Açúcar no sangue sobe, pode dar diabetes tipo 2, colesterol e triglicérides aumentam, pressão sobe. A longo prazo, isso aumenta muito o risco de doença cardiovascular como infarto e AVC. E esses pacientes já têm uma expectativa de vida menor por outros motivos. É um cenário bem complexo de possíveis problemas. E como se maneja tudo isso? Como lidar com esses efeitos? O manejo exige ficar atento e individualizar. Para os SEs agudos, tipo distonia e parkinsonismo, a gente usa muitos anticolinérgicos, como biperideno. Para a acatisia, beta-bloqueador tipo propranolol ou benzodiazepínico pode ajudar. Ajustar a dose do antipsicótico ou trocar por um com menos risco de SE também funciona. Para a discinesia tardia, é mais complicado. Primeiro, tenta reduzir ou trocar o remédio se der. E a clozapina é uma opção para tratar casos já estabelecidos. Para SNM, tem que parar o antipsicótico na hora e dar suporte intensivo. A clozapina também pode ser usada depois que a pessoa melhora. E a parte metabólica? Aí o negócio é monitorar. Pesar, medir glicemia, lipídios regularmente em todo mundo que usa antipsicótico, principalmente os de maior risco. Se começar a alterar muito, a primeira coisa é tentar trocar por um antipsicótico com perfil melhor. E junto, mudar o estilo de vida, dieta, exercício com acompanhamento. Às vezes, a metformina ajuda no controle do peso e da glicemia, mas trocar o antipsicótico geralmente é mais eficaz. Falamos bastante dos sintomas positivos, dos efeitos colaterais. Mas e os negativos? Apatia, isolamento, dificuldade de expressar emoção. Eles costumam ser um desafio à parte, não são? Com certeza. Os sintomas negativos, junto com os déficits cognitivos, muitas vezes são mais persistentes e incapacitam mais ao longo prazo do que os positivos. E eles respondem menos aos antipsicóticos tradicionais, que agem mais na dopamina ligada aos sintomas positivos. Então, o primeiro passo, quando os sintomas negativos são muito fortes, é avaliar direitinho para ver se eles são primários da esquizofrenia mesmo, ou se são secundários a outras coisas. O que seriam essas outras coisas, esses fatores secundários? Aos próprios sintomas positivos. A pessoa parece apática porque está totalmente focada nos delírios, entende? Podem ser secundários aos ESEGs, como o parkinsonismo, que deixa a pessoa lenta, sem expressão no rosto, parecendo embotada. Ou podem ser por causa de uma depressão junto, que é muito comum na esquizofrenia. A depressão dá falta de prazer, falta de energia, isolamento. Tem escalas tipo a Calgary de depressão para esquizofrenia que ajudam a diferenciar o que é depressão e o que é sintoma negativo primário. E como o tratamento muda dependendo dessa avaliação, se é primário ou secundário? Se for secundário, o foco tem que ser na causa original, ou seja, tratar melhor os sintomas positivos, manejar os ESEGs ou tratar a depressão. Para depressão, pode trocar para um APSG que também ajude na depressão, ou adicionar um antidepressivo. A mirtazapina tem alguma evidência nesse caso. Certo. Agora, se a gente exclui tudo isso e concluir que os sintomas negativos são primários mesmo, aí o desafio é maior. Alguns estudos sugerem que certos APSGs, tipo amisuprida, em dose baixa, ou olanzapina, talvez sejam um pouco melhores para sintomas negativos primários do que os de primeira geração, mas a evidência ainda não é tão forte. Se mesmo assim os sintomas negativos continuarem muito ruins, a clozapina pode ser considerada, porque tem relatos de melhora nisso também. Isso nos leva direto para a questão da resistência ao tratamento, né? Como se define isso e o que fazer quando nem trocar de antipsicótico adianta? Exato. A gente fala em esquizofrenia refratária, quando o paciente não melhora o suficiente, geralmente definido como uma redução de pelo menos 30% em escalas de avaliação, tipo a BPS, depois de ter usado pelo menos 2 antipsicóticos diferentes e de classes diferentes, em doses certas e por tempo suficiente, tipo mais 6 semanas cada tentativa. Acredita-se que mais ou menos 1/3 dos pacientes com esquizofrenia se encaixa aí. 1/3 é bastante. É. Nesses casos de refratariedade comprovada, a clozapina é o remédio de escolha, ao padrão ouro. A superioridade dela para esses pacientes está bem estabelecida. Só que,
mesmo a clozapina não resolve para todo mundo. Uma parte importante dos pacientes refratários, entre 40% e 70%, pode ter só uma resposta parcial ou nem responder. É para esses casos que surge o conceito de esquizofrenia ultra-refratária ou super-refratária. Entendi a sequência. E para esses casos ainda mais difíceis, os ultra-refratários, quais são as opções? O que dá para tentar? São estratégias para tentar potencializar o efeito da clozapina, porque ela geralmente continua sendo a base. As opções mais estudadas, embora muitas ainda precisem de mais evidência, podem ser agrupadas assim. Uma estratégia comum é associar outro antipsicótico à clozapina. Alguns estudos sugerem que adicionar amisulprida, risperidona, aripiprazol ou ziprasidona pode ajudar, principalmente nos sintomas positivos que não somem. Mas aí aumenta o risco de efeito colateral, imagino. Exato. Essa combinação aumenta o risco de problema cardíaco, metabólico, exige monitoramento bem de perto. Outra abordagem é associar estabilizador de humor. Tem alguma evidência com lítio ou o ácido valproico, mas também aumenta risco de problema sério, neurotoxicidade, precisa acompanhar rigorosamente. A lamotrigina também mostrou alguma melhora em alguns estudos quando associada à clozapina. E a ECT, a eletroconvulsoterapia, que você mencionou lá no começo como último recurso, ela serve aqui também? Sim, a ECT, junto com a clozapina, é considerada uma das estratégias com melhor evidência para pacientes ultra-refratários. Os estudos mostram taxas de resposta boas com essa combinação, e dá para usar até em manutenção para evitar recaída. A ECT sozinha também pode ser opção em casos específicos, tipo catatonia, ou se a pessoa não tolera a clozapina de jeito nenhum. Interessante. Além disso, pode-se tentar associar antidepressivo. A fluvoxamina, por exemplo, aumenta o nível de clozapina no sangue, o que pode aumentar o efeito, mas também o risco de efeito colateral, tipo sedação, delírio, convulsão. Tem que monitorar o nível da clozapina. A mirtazapina pode ser pensada se os sintomas negativos e cognitivos forem o maior problema. E tem coisa mais nova sendo pesquisada? Sim, tem linhas mais recentes, experimentais. Uma foca no sistema glutamatérgico, que parece estar alterado na esquizofrenia. Remédios como memantina, amantadina mostraram resultados positivos em estudos pequenos quando adicionados à clozapina. Até o antibiótico minociclina, que tem ação anti-inflamatória e neuroprotetora, está sendo estudado com resultados iniciais interessantes para o sintoma negativo. Isso liga com outra área. A pesquisa sobre a neuroinflamação na esquizofrenia, testando anti-inflamatório tipo celecoxib ou suplemento tipo ômega 3 junto com tratamento. Uau, é muita informação, muitas camadas mesmo. Então, se a gente fosse resumir o que tudo isso significa para quem está estudando ou vai trabalhar com isso, fica muito claro que tratar a esquizofrenia não é seguir uma receita, né? É uma jornada longa, bem complexa. Exatamente. Acho que a mensagem principal é essa. O manejo da esquizofrenia exige um cuidado assim extremamente individualizado. Tem que olhar para todas as dimensões, sintoma positivo, negativo, cognitivo, humor, funcionamento social, e tem que estar pronto para lidar com os desafios que aparecem sempre. Gerenciar efeito colateral, que afeta demais a adesão e a qualidade de vida, e a possibilidade real da resistência ao tratamento, que obriga a gente a buscar estratégias mais complexas, às vezes com menos comprovação. E olhando para o futuro, o que a gente pode esperar? Apesar de tudo que a gente avançou desde o primeiro antipsicótico lá atrás, né? Mais de meio século, é inegável que ainda tem muito chão pela frente. O tratamento atual alivia sintomas, melhora muito a qualidade de vida de bastante gente, mas está longe de ser o ideal para todo mundo. E os remédios atuais agem principalmente na dopamina. A grande esperança está em entender melhor a fisiopatologia da esquizofrenia. Hoje a gente sabe que é muito mais que só excesso de dopamina. Envolve outros neurotransmissores, glutamato, GABA, serotonina, vias inflamatórias, genética, ambiente, tudo interagindo. É esse conhecimento mais profundo da biologia da doença que pode levar no futuro a tratamentos novos e melhores. Talvez remédios com mecanismos diferentes, que atuem em outros alvos ou que sejam mais específicos para certos sintomas, como os negativos ou cognitivos.
O objetivo final é diminuir esse sofrimento enorme e o peso socioeconômico que a doença ainda causa. Isso deixa uma reflexão interessante para quem está na área, né? Com tanta variação individual na resposta, nos efeitos colaterais, como será que os tratamentos futuros podem ficar ainda mais personalizados, mais sob medida? Será que a chave é explorar alvos totalmente novos, ligados à neuroinflamação, à plasticidade do cérebro? Ou quem sabe usar biomarcadores genéticos de imagem, de inflamação, para prever logo no início quem vai responder melhor a quê? Ou quem tem mais risco de ter um efeito adverso? É algo para a gente pensar e, com certeza, acompanhar de perto nas pesquisas. Com essa visão para o futuro, a gente conclui nossa análise de hoje sobre os conceitos fundamentais e o tratamento farmacológico da esquizofrenia. Esperamos que essa discussão detalhada seja útil nos estudos e na futura prática. Para continuar recebendo conteúdos assim, aprofundados, siga o Psi em Áudio.